amizade que você nunca viu uma vida, na verdade não é assim, né? Você, o que é isso, Ciro? Você nunca viu um cara, mas está lá, solicitação de amizade. Eu aceito, vou aceitando lá. O cara começou a postar besteira, a gente dá uma limada, mais ou menos assim. Agora, isso era apenas o começo do que eu enxergo como a maior denúncia que o Facebook faz sobre nós mesmos e sobre o cristianismo que nós vivemos. E que denúncia é essa? A maior denúncia que o Facebook tem feito de nós mesmos e do cristianismo que nós vivemos é a seguinte: superficialidade. O Facebook tem mostrado o quanto nós somos superficiais, o quanto nós vivemos o evangelho superficial. Ele tem denunciado isso. Somos superficiais, ralos e sem profundidade. Eu gosto de um pastor americano chamado Richard Foster. Ele diz que a superficialidade é a maldição da nossa geração. Nós vivemos uma geração de pessoas superficiais. E ele diz mais: nós não precisamos de pessoas dotadas e inteligentes nesses dias. Nós precisamos de pessoas profundas. Eu tenho que concordar com o Richard Foster. Eu não sei se você sabe disso, mas a nossa geração, ou seja, você, está sendo apontado como a geração mais superficial de toda a história da igreja. 2000 anos de história, 2000 anos de igreja, e essa geração é apontada como a geração mais superficial da história da igreja. Eu creio, com todas as minhas forças, que o oxigênio do projeto Vida Nova é algo que Deus levantou para mudar essa estatística e para mudar essa realidade. Eu creio que Deus vai levantar jovens, adolescentes, pessoas profundas nele, que o amam intensamente, que vivem intensamente para ele e vão mudar o curso dessa história em nome de Jesus. Eu creio. Mas o quadro que nós temos é esse: uma geração superficial. Eu vejo postagens lá no Facebook, noites de avivamento. Eu vejo jovens que vão para shows evangélicos e colocam lá noite de avivamento. Pá, no show do fulano Roberto, de não sei quem, e pá, e avivamento. E eu olho para essas postagens e penso: cara, esses caras não sabem o que é avivamento. Para você ter ideia de como é superficial, teve um adolescente na minha igreja, há uns anos atrás. Ele virou para mim e falou: pastor, está vivendo um avivamento. Pá! Deus fala comigo, eu falo com ele. Eu falei: que legal, cara. E uma semana depois ele estava desviado. Eu falei: que avivamento é esse, cara? Desviado. Aí vejo lá a noite do avivamento. Por quê? Porque pulou? Porque cantou? Porque dançou? Pagou para ir a um show? Deixa eu falar uma coisa para você. Lá na nossa regional, eu trabalho com jovens. A gente faz culto jovem regional. A gente fazia uns anos atrás acampamento regional barato. O último acampamento foram quase 400 jovens só na nossa regional. E a gente sempre ligava para músicos, para pregadores, para convidar para lá, estar com a gente. E na maioria deles eu ouvi: ô pastor, projeto da Nova, que bênção, pastor Ezequiel. A gente vai. É só depositar uma oferta de amor de 20 mil reais. É muito amor. Aí sabe o que acontece? Os nossos jovens vão nesses shows e saem lá falando que isso é avivamento. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Teve um que a gente ligou famosão no Brasil inteiro. E ele disse, não, a secretária disse: não, ele vai, só que tem que mandar a lista com 3 hotéis para ele escolher qual confio. Ele não cobra um acampamento com vocês. Não leva a banda. São 20 mil reais. Teve uma outra banda conhecida no Brasil inteiro também. Liguei, eles falaram: não, nessa data a gente vai estar aí no Rio, queremos estar no acampamento de vocês. Muda a data do nosso embarque de avião. Isso é justo, tá? Amém? Isso é justo, já que eles são de outro estado. Muda aí a data e tal, e a gente vai estar com vocês, vai ser bom. E ele nos dá uma oferta de 8 mil reais. Falei: valeu, cara, passa amanhã. 8 mil reais, oferta de amor. A quem? Amor a quem? E os nossos jovens vão para esses shows e saem de lá falando que foi uma noite de avivamento. Escuta uma coisa: avivamento não é uma noite. Avivamento não é um culto, não é uma conferência, não é um encontro. A gente pode chamar culto de avivamento para falar de avivamento, noite de avivamento para falar de avivamento, conferência ou encontro de avivamento para falar de avivamento. Mas
Mas isso não é avivamento. Porque quem promove avivamento não é o homem, é Deus. Avivamento não é algo que se constrói de baixo para cima, mas vem de cima para baixo. É Deus que promove, é Deus que faz. Sabe o que a definição, a palavra hebraica para avivamento significa? Preservar ou manter vivo. Sabe por que você precisa de avivamento? Senão você morre espiritualmente. Chega uma hora da caminhada de qualquer um, pode ser pastor, semideus, que ou você vive um avivamento ou você morre, cara. Todos nós passamos por isso. Então não me diga que avivamento é uma noite, não me diga que avivamento é um culto. Sabe o que D.M. Benton fala sobre avivamento? É o Espírito Santo enchendo o corpo, prestes a tornar-se um cadáver. Isso é avivamento. Bertolt Brecht diz que avivamento não é a tampa explodindo, mas é o fundo caindo. Sabe o que quer dizer com isso? O avivamento denuncia a nossa miséria e o quão longe nós estamos de Deus, o quão nós estamos afetados por um sistema pecaminoso. O avivamento vem para abrir os nossos olhos, nos levar de volta à essência. Isso é avivamento. Você entende isso? Diga glória a Deus. E as pessoas cobrando, dizendo que é avivamento. Eu gosto de uma frase do Luiz Hermínio, ele fala que quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. E a igreja, a noiva não cobra por intimidade. Eu vi uma outra postagem no Facebook. Era uma menina ligada à minha família, não é do projeto da mão, mas ela é crente, ou não sei, ela diz que é. Ela começou a namorar um rapaz, 2 meses depois estava grávida. Aí postou no Facebook: eu escolhi esperar. Uma frase do movimento Nelson Júnior, conhece o Nelson Júnior? Colocou lá. Aí a Tati, minha esposa, chamou e falou: Tiago, olha só aqui que eu olhei, eu fiquei doido. Eu falei: tá! Falei: que isso? Que postagem é essa? Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na graça, eu creio. Mas é que aquilo não era uma verdade para ela naquele momento. Aquilo não era uma verdade de vida. Ela estava comunicando algo com palavras que a vida dela não comunicava. Eu falei: Tati, isso é superficial demais. Ela não tem autoridade para falar isso, porque isso não é uma verdade para ela. É isso que o Facebook tem denunciado, o quanto nós somos superficiais. O texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar algumas coisas. Paulo estava nas suas muitas viagens missionárias, focado em pregar o reino, em propagar o evangelho, e ele chega em um lugar chamado Éfeso. Guarda esse nome, Éfeso. Ele chega em Éfeso, ele encontra ali um lugar terrivelmente idólatra. A maior adoração que acontecia ali era uma deusa chamada Diana dos Efésios. Havia um templo enorme, e uma das maneiras de adorar a Diana dos Efésios era através de rituais que envolviam orgia sexual, promiscuidade, coisas terríveis. Paulo encontrou ali um lugar que se prostituía, pessoas que se prostituíam em nome da religião, pessoas que se prostituíam por se prostituir, pessoas idólatras. E nesse lugar ele encontrou um grupo de discípulos. A palavra fala que eram 12. Quando eu li esse texto, me perguntei qual era a influência desses discípulos em Éfeso. Eu pergunto: quem é que é de Jardim Primavera? De outros bairros aqui. Eu pergunto: qual é a sua influência lá no bairro que você está plantado? Qual é a sua influência de Jardim Primavera? Qual é a sua influência no bairro que você está plantado? Sabe qual é a influência desses homens aqui? Nenhuma. Zero. Eles não causavam nenhum impacto na história de Éfeso. Por quê? O conhecimento que eles tinham sobre o Espírito Santo era zero. Nenhum. Eu comecei falando sobre as amizades, que era o foco do Face quando você começava. Eu quero falar sobre a amizade mais importante que nós temos, que é com o Espírito Santo de Deus. Eles não conheciam o Espírito Santo. Paulo perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nunca ouvimos falar que ele existe. Nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo explicou algumas coisas, os batizou. E quando Paulo os batizou nas águas, eles foram batizados também com o Espírito Santo. E eles falavam línguas e profetizavam. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a ser real para eles. E a influência deles em Éfeso foi monstruosa, foi tremenda, foi grandiosa. O Espírito Santo é aquele que traz fogo ao nosso coração, né?
O Espírito Santo incendeia o nosso coração. Esse fogo que eu digo não é fogo reteté, não é isso não, que a gente sapateia. Não é isso não. Eu sei, eu creio nisso tudo, amém, querido? Eu creio nisso tudo. Eu nunca entendi esse termo sapatinho de fogo. Até que um dia eu estava pregando para jovens lá na igreja do Meia, me chamaram para pregar lá. Aí na hora da ministração final, os jovens estavam derramados assim no altar. E eu senti um fogo que saía literalmente, eu senti um fogo que subia do altar pelas minhas canelas. Aí eu entendi canela de fogo, porque eu ia, Senhor, abençoa! Deus! E eu fiquei ali em cima assim, porque eu estou falando sério, queimava. Aí eu tirava, trocava uma, vinha queimando a outra, não chegava no joelho, insuportável. Fiquei ali em cima, eu parei, falei, Deus, ou eu oro por eles, ou me jogo no chão, porque eu não estou conseguindo mais. Então eu creio nisso tudo, amém? Mas eu não estou falando desse tipo de fogo, de uma experiência. O Espírito Santo é aquele que apaixona, incendeia o seu coração de amor pelo Senhor, que faz você arder como João Batista, por exemplo. Sabe o que Jesus falou de João Batista em João capítulo 5, versículo 35? Ele era a tocha que ardia e iluminava. O Espírito Santo faz você viver como uma tocha que arde numa geração, que ilumina toda uma geração. Aleluia. Quem é o Espírito Santo? John Beverly fala no livro Paixão com Sua Presença que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada dentro da igreja. Quem é o Espírito Santo? É comum, eu já ouvi muitas vezes essas respostas. Quem é o Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo é uma bomba. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um vento. Isso é terrível porque tira a personalidade do Espírito Santo e qualquer possibilidade de uma relação íntima com ele. Você se relaciona com uma pomba? Se você vê alguém falando com uma pomba, o que você faz? O Espírito Santo é uma pessoa. A palavra fala que ele tem uma mente. A palavra mostra o Espírito Santo como um ser que tem vontades, tem emoções. Inclusive ele sente ciúmes de nós. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, um ser. Ele fica triste. Ele pode ser insultado. O Espírito Santo habita em todo aquele que aceitou a Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus de verdade, ele mora, ele habita em você 24 horas por dia. Mas você já reparou que algumas pessoas parecem ser mais cheias do seu poder, da sua influência? Já reparou sim ou não? Uma vez Marcos Salles estava falando sobre um homem chamado Gregório McNutt. Ele disse que foi cantar num lugar, foi ministrar num lugar, uma igreja enorme. E eles estavam subindo para a parte da administração do templo, no salão da igreja. De elevador, era enorme o lugar. E quando eles estavam lá conversando e tal, de repente entrou um homem cabeludo estranho. Quando aquele homem entrou no elevador, todos começaram a chorar. Copiosamente, ninguém falava nada, todos choravam. E quando tudo começou, aquele homem foi chamado para pregar. Marcos Salles entendeu quem era. Gregório McNutt. O próprio John Beverly fala que uma vez foi pegar o pastor Paul Yong-cho no aeroporto para pregar lá na sua igreja dos Estados Unidos. Ele sempre fazia isso, pegava vários pastores no aeroporto e levava para a igreja, para o hotel. Ele foi pegar o Paul Yong-cho, como ele sempre fazia com os outros pastores. Mas quando o Paul Yong-cho entrou no seu carro, ele começou a chorar debaixo da presença de Deus e disse: pastor Paul, ele está aqui. E o pastor Paul disse: eu sei. Eu sei. Tem um doidão lá do sul do Brasil chamado Judá Berté. Ele chama o Espírito Santo de cheiroso. Você não subirá conta que foi dar uma carona para Judá Berté junto com outros pastores, 2 pastores. E quando eles estavam no meio da viagem, Judá Berté disse: o cheiroso está aqui. O Espírito Santo tomou aquele cara de uma maneira tão intensa que eles tiveram que parar de dirigir para chorar, orar em línguas e ficar desfrutando do fogo da presença de Deus. Segundo aos Coríntios 13, versículo 14, eu tenho uma tradução que diz que a amizade íntima do Espírito Santo seja com todos vocês. Não qualquer amizade, a amizade íntima, uma coisa profunda. O meu relacionamento com o Espírito Santo foi transformado quando eu li o livro Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu aqui? Alguns 5% dos jovens daqui. Eu vou resumir algo. Esse livro fala sobre um homem chamado Ben Hinn. Ben Hinn
país, ele veio, se adaptou à cultura. Ele tinha um grande problema, ele era gago. E gago tem algumas dificuldades. Se você está aqui nessa condição, você seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Deus usa os gagos também. Deus usa Moisés, Deus usa quem Ele quer. E Ben-Hur começou a ser despertado para um desejo maior por Deus. Então ele começou a buscar, orar mais e procurar, ler, estudar. Um dia, cansado de tanto buscar, ele procurou um crente que ele achava ser o mais maduro da sua igreja e perguntou: cara, o que eu faço para ter mais de Deus, cara? Eu quero mais de Deus, eu quero mais! E aquele crente falou: você é batizado no Espírito? Ele falou: sou. Você olha para as línguas, ó, isso é tudo que você precisa, cara. Isso é tudo que você vai encontrar. E ele falou: isso não pode ser tudo, tem que ter mais. Então, um amigo dele chamou para ir num culto numa outra cidade. E eles combinaram que ele tinha que chegar às 5 horas da manhã de domingo na porta daquela igreja. Ele falou: cara, que igreja é essa? Tem que chegar às 5 da manhã. Ele falou: você vai ver. E quando ele chegava lá já tinha um monte de gente. E foi lotando. E aquele amigo falou: bem, quando as portas da igreja se abrirem, não importa, corre. E a igreja abriu, eles correram bem doido, conseguiram um lugar. E o culto foi acontecendo, a presença de Deus era tremenda naquele lugar. Todo culto é uma bênção. E de repente entrou a pregadora, Kathleen Kuhlman. Ben-Hur diz que ela era uma mulher esquisita, estranha, viu uma foto dela, ela era feia pra caramba, mas ela era cheia do Espírito. E então, no meio do culto, ela começou a dançar e a pregar, e de repente ela parou e começou a chorar, e bradou: não entristeçam o Espírito Santo. Ele é tudo que eu tenho. Aquilo fez Ben-Hur pensar: caramba, como assim não entristecer? Eu só posso entristecer alguém, uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ninguém me disse que ele é uma pessoa. Então, ele diz que ondas de poder, como que corriam pelo seu corpo, ele se tremia todo. Dali para frente ele falou: não consegui nem ouvir mais a mensagem, mas eu fui cheio do Espírito Santo. Ele já era batizado, ele já orava em línguas, mas ali ele tomou conhecimento da personalidade do Espírito Santo. Quando ele foi para casa, ele passou o dia em oração, o dia com Deus. A madrugada, aquele poder vinha sobre ele. Quando ele acordou no dia seguinte, ele falou: uau, o que eu falo com uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa que está em mim, que todo mundo sabia. Como que eu falo com uma pessoa quando eu acordo de manhã? Bom dia, Espírito Santo. E quando ele cumprimentou o Espírito Santo, aquele poder, aquela onda voltou sobre ele e o tomou mais uma vez. Eu quero falar rapidinho sobre 3 leis que são imprescindíveis para que você tenha uma amizade íntima e profunda com o Espírito Santo. 3 leis são elas: exclusividade, transparência e concordância. São 3 leis para que você tenha uma amizade íntima com o Espírito Santo: exclusividade, transparência e concordância. Exclusividade, Cantares 7:10. Eu tenho uma versão que se chama A Mensagem, que diz assim: eu sou do meu amado, ele me deseja com todo o seu ser, sou tudo para ele. A linguagem de Cantares é a noiva, que simboliza a igreja, falando com o noivo, que simboliza Jesus. Então, está dizendo o texto: eu sou do meu amado, ele me deseja com todo o seu ser. Deus deseja você, o Espírito Santo deseja você com todo o seu ser. E essa noiva diz: sou tudo para ele. Você já pensou que você é tudo para Deus? Você já tentou imaginar isso? Você é tudo para ele. Você é tudo para Deus, você é tudo para o Espírito Santo. Mas será que ele é tudo para você? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, mas será que ele tem você? Porque se você quer ter realmente uma amizade íntima, você tem que ser exclusivo. Ele não aceita dividir você com namorado, com Facebook, com Zap, com jogo de futebol. Eu conheço um pastor que tricolor assim roxo, né? Doente. E um domingo à tarde eu estava vendo o jogo do Fluminense.
E o Espírito Santo falou para ele assim, ó, eu quero que você ore. Ele falou, Deus, Senhor, Espírito Santo, eu vou ver o jogo. E depois do jogo eu vou orar. Depois do jogo eu vou orar. Antes de ir para a igreja eu vou orar 2 horas. Depois do jogo eu vou orar 2 horas. E ele viu o jogo. O Fluminense perdeu, normal, né? E aquele pastor foi para o cantinho dele, foi orar e passou 2 horas lá. E orou, para começar, foi para a igreja. Ele disse que foi a pior noite dele na igreja. A unção não fluía, não tinha nada, graças a Deus. Ele falou que a vontade dele era mergulhar no buraco e sair de casa. Foi terrível. E quando ele chegou em casa, ele disse: Espírito Santo, eu não entendi porque eu orei por 2 horas. O Espírito Santo falou para ele: eu só queria aqueles 15 minutos no início do jogo. E ele falou: a partir de hoje, eu faço um voto com o Senhor de nunca mais assistir um jogo do Fluminense. Isso não é brincadeira não, tá? Isso é sério. Deus está falando aí, ó. Deus está falando aí. Ó, toda arrepiada. É forte. E ele fez esse voto: Senhor, eu não assisto mais, porque eu quero ser teu. Se o Fluminense me rouba do Senhor, eu quero abrir mão do Fluminense. Ele fez um voto com Deus. Um tempo depois ele foi convidado a pregar numa igreja. E quando ele chegou lá, era uma igreja hiper tradicional, uma igreja que entrega, sabe? Você entra na igreja e você recebe não sei o nome daquilo, a liturgia, né? Programação de todo culto, o texto vai ler, até a mensagem que o pastor vai pregar está lá. Mas esse dia ele era o pastor convidado para pregar. E o culto acabava com assim, um ponto, era uma coisa assim, aquela coisa, você não ouvia um estilo de uma criança na igreja. Ninguém batia palma. Eles não criam o Espírito Santo como nós cremos. Eles acreditavam ali que o Espírito Santo é uma coisa do passado, que se moveu daquela forma entre os apóstolos, e hoje em dia não existe essa influência e essa amizade que o Espírito Santo tem naquele tempo. E esse pastor estava lá falando: Deus, como é que eu vou pregar num lugar que não acredita no Espírito Santo? O que eu prego num lugar desse? O Senhor falou: prega sobre o Espírito Santo. E ele assumiu uma mensagem, a palavra, e o pastor, o presidente da igreja, falou: 9 horas tem que entregar o microfone e acabou. Não tem mais como. 9 horas a gente acaba, pronto, entendeu? Entendi. Entendeu? Eu entendi. Ele assumiu e pregou sobre o Espírito Santo. Para resumir, 11h30 da noite. Esse pastor tradicional estava embaixo das cadeiras assim, ó. Todo mundo no chão, babando, rolando, orando em línguas. O Espírito Santo se tornou real naquele lugar. Que ele se torne real mais do que nunca para você depois desse circuito. Em nome de Jesus. Mas guarde isso no seu coração, exclusividade. Olha para quem está do seu lado e pergunta: quem tem roubado você do Espírito Santo? Porque parece que a gente vive o Evangelho e o Espírito Santo não é real. O diabo quer transformar o Espírito Santo em uma experiência de culto, e não é. Na igreja da China, como eles têm experiências com o Espírito de Deus. Um pastor que estava visitando lá, brasileiro, ele estava encantado com a igreja subterrânea, rodeadas e tal, aquelas coisas todas. Ele falou: cara, que é isso? Que coisa tremenda! E ali naquele lugar ele falou: olha, eu tenho que viajar para voltar para o Brasil, mas eu quero ter uma experiência ainda de estar com a sua igreja, eu queria pregar para a sua igreja. Mas o próximo culto vai ser depois do meu embarque, como é que a gente faz? O pastor falou: não, fica tranquilo, nós vamos marcar um culto amanhã. Pode ser? Pode, mas como é que você vai avisar as pessoas? Vamos orar. Espírito Santo, eis aqui meu amigo brasileiro, ele deseja pregar, e ele vai embarcar. Avisa aos teus filhos que amanhã nós vamos ter um culto especial na nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. O pastor brasileiro falou: só isso? Ele falou: só. Mas como é que... como é que vocês fazem no Brasil? Ele falou: a gente anuncia em rádio, põe outdoor, bota no Facebook, e marca todo mundo, sabe? E pá! Aí o pastor chinês perguntou: vocês não têm o Espírito Santo?
Estava todo mundo lá. E as pessoas diziam: eu estava lavando roupa, o Espírito Santo falou: vai ter um culto amanhã. Eu estava trabalhando na lavoura, o Espírito Santo falou: vai ter um culto amanhã. Eu estava nos meus afazeres novamente, o Espírito Santo falou: vai ter um culto amanhã. O Espírito Santo vai treinar. Exclusividade. A segunda lei, transparência. 1 Crônicas 29:17, a palavra diz: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Sinceridade, transparência. Você não pode ser íntimo do Espírito Santo se você não é transparente, se você não é sincero. Já aconteceu de você dormir, de você ir deitar à noite, você ouvir uma vozinha assim dizendo para você: ó, você ainda não orou hoje. Já aconteceu? Ou é só comigo? Você ainda não leu a Bíblia hoje. Ou, eu sei que você orou, mas eu queria que você orasse um pouco mais. Já ouviu isso? Aí você arruma um jeito de burlar a sua consciência. É a carne. Estou cansado, estou com sono. Aí você passa 1h30 deitado na sua cama, 2 horas, 3 horas, o Espírito Santo tinha te chamado para orar. Você fica lá no Face, no Zap. Tem que falar no Face, né? Olha quanto você é superficial, né? E você achava que era crente pra caramba. Aí 1h30 depois, 2 horas depois, você dorme. O Espírito Santo queria 5 minutos, 15 minutos com você. Já aconteceu de eu orar e falar: Deus, estou com tanto sono, estou tão preocupado com um monte de coisa, eu não queria nem orar. Pastor, mas pastor faz isso? Eu não queria orar, Senhor, mas eu tenho que orar. Eu não queria, eu estou sendo sincero, Senhor. Eu queria. Às vezes aquela noite que você pá, chegou em casa, estava viajando, não sei, pá, conferência, saudade da esposa. Aí ela está lá no quarto cheirosa, perfumada, te esperando. Mas você não teve momento com Deus. Aí você fala: Deus, ela está lá cheirosa. Eu não queria estar com o Senhor, eu queria estar com ela. Mas eu preciso do Senhor. Pastor, essa oração tem validade? Tem. Porque a gente está sendo sincero, transparente. E quando as orações eu começo assim, no meio da oração a coisa pega e tal, daqui a pouco eu falo: Deus, eu não quero parar. E ela não pode esperar mais. As outras coisas podem esperar. Você entende o que eu quero dizer? Um jovem fez um voto com Deus de orar 40 dias de madrugada porque ele queria mais de Deus. Ele fez o voto, começou, primeiro, segundo, terceiro, foi embora. E Deus começou a falar com ele, teve várias experiências, ouviu Deus como nunca antes. A vida dele foi fortalecida como nunca antes. Numa noite, ele falou: Deus, eu estou muito cansado, nessa eu não vou. Depois de uns 12 dias, ele falou: Senhor, nessa noite eu vou ficar. E foi dormir. No meio da madrugada, o Espírito Santo acordou ele e falou: nós tínhamos um encontro marcado. Eu fiquei esperando você lá na sala. Mas se você tivesse falado para mim que estava cansado, eu entenderia. Aquele jovem aprendeu uma grande lição sobre a importância da transparência e da sinceridade com Deus. A terceira e última lei que eu vou citar é da concordância. Apocalipse 22:17. A palavra diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva. A ordem é essa. E deve ser sempre essa. O Espírito e a noiva dizem. Primeiro o Espírito diz e a noiva repete. Primeiro o Espírito, depois a noiva. Ou seja, a noiva só pode dizer aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Não pode haver uma distância, um divórcio entre o que o Espírito diz e o que a noiva diz. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo? Você não pode falar uma outra palavra, você não pode falar um outro idioma, uma outra coisa. O Espírito diz, depois a noiva diz. Não pode ser diferente disso. Você tem que concordar com o que ele está dizendo. Rob Thompson fala uma coisa interessante: você se tornará como aquele a quem
Você precisa se associar com o Espírito Santo em concordância. Eu vou ler algo. A gente está chegando no final. É uma declaração de Paul Washer. Ele diz: todas vocês, estrelas, movam-se para este lugar e comecem a avançar nesse sentido, e movam-se em círculo e avancem exatamente como eu lhes dizer, até eu lhes dar outra palavra. Planetas, levantem-se e girem, façam esta formação em meu comando, até que eu lhes dê outra palavra. Ele olha para as montanhas e diz: levantem-se, e elas lhe obedecem. Ele diz aos vales: rebaixem-se, e eles lhe obedecem. Ele olha para o mar e diz: você vai vir até aqui, o mar lhe obedece. Em seguida ele olha para você e diz: venha, e você diz: não. Toda a natureza, tudo que foi criado, todo ser criado, se submete a voz, concorda com a direção, com a palavra que vem do alto, menos você. Tudo diz sim para ele, e eu e você temos coragem de dizer não. Você não pode ser íntimo se você não concorda. O Espírito diz, a Bíblia diz. O texto inicial, falei sobre a igreja de Éfeso. Como o Espírito Santo não era real para eles, de repente se tornou real. E eles foram batizados, também cheios do Espírito Santo. E depois disso o Evangelho começou a crescer naquele lugar. Por exemplo, se você ler a carta que Paulo envia à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo está elogiando a fé e o amor daquela igreja. Houve um crescimento, as pessoas começaram a se converter, a igreja começou a crescer. Um historiador fala que o apóstolo João entrou no templo da deusa Diana, o famoso templo da deusa Diana, e orou naquele templo com as mãos erguidas, e enquanto ele orava, metade do templo ruiu, e a estátua imensa da deusa Diana caiu para frente, toda despedaçada. Aquilo foi um marco para Éfeso. Muitas pessoas da cidade se converteram quando viram o poder de Deus e a fraqueza de Diana. Foi uma conversão tremenda, e as pessoas começaram a amar o Senhor, a conhecer o Senhor, e tudo começou com 12 discípulos que foram cheios do Espírito Santo e que o conheceram intimamente. Imagina o que pode acontecer em Primavera, em Caxias, através de você, cara. Isso é real. Eu creio nessa palavra. Imagina o que pode acontecer na sua escola, na sua faculdade, se você procurar se encher mais. Não estou dizendo que você nunca pediu, que você nunca buscou. Eu estou falando de ser cheio de verdade. E a igreja começou a avançar em Éfeso, e a coisa começou a crescer, a florescer. Mas lá na frente, lá em Apocalipse capítulo 2, alguns anos depois de tudo isso, a mesma igreja está fria e distante de Deus. A mesma igreja. Depois de ler Apocalipse 2, Jesus fala para essa igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. Então a mesma igreja que foi cheia aqui em Atos 19, é elogiada em Efésios capítulo 1, chega Apocalipse, uns anos depois, ela está